E aí, galera, tudo beleza? Antes de entrar nas contas, eu só vou dar um embasamento teórico, tá? Só para facilitar para quem tá com dificuldade para entender. E daí eu já vou entrar nas contas. Pelo que eu estava verificando da matéria do professor, só tem dois tipos de conta, que é a fundação rasa e a fundação profunda, tá? Cada um com suas respectivas contas, ok? Mas daí, conforme indo, eu vou explicando certinho para vocês. Primeiro, que foi dito, né? Eu vou seguir a matéria para falar o teórico, daí eu entro na prática. Ele mostrou aqueles tipos de sistemas construtivos que a gente tem: estrutura metálica, o frame, steel frame, adobe, container, ecogrid, pré-fabricado de concreto, alvenaria estrutural, drywall, tijolo ecológico, modular, PVC, certo? Que foi a apresentação dos trabalhos. E então meio que teve embasamento de cada um, ok? Aí ele entrou em fundação. Dentro da fundação, a gente tem duas tipologias, ok? A fundação rasa e a fundação profunda, certo? É importante lembrar que dentro dessa fundação, a gente tem que levar em consideração o fator de segurança, que é o FS, que é onde ele consegue comprovar como está o solo para vir a estrutura, certo? Para ver como que é aquele solo, tá? Aí, com base nisso que ele foi dando as aulas, ele começou a entrar um pouco mais fundo nessa sobre fundação. Aí tem até uma questão que ele deu um exercício em aula, tipo, com base no que foi dado, para a gente escrever passo a passo a seguinte situação. Uma construção de um edifício de apartamento com 3 andares no centro de Itu. O que eu teria que fazer, né? E o passo a passo seria, primeiro, fazer a análise dos solos, ver suas características, ver como esse solo. Depois, ver a topografia, certo? Como que é esse terreno, se é aclive, se é declive, ver a vizinhança, para você também ver como que você vai manusear nesse terreno. Depois de fazer isso, você faz a sondagem, para você ver qual é a qualidade do seu terreno, para ver questão de lençol freático, questão de como que é o solo, como se esse solo ele é mais rochoso, mais arenoso, e assim vai. O próximo passo é você receber essa análise da sondagem, ok? Ver realmente, de fato, como é seu terreno. Depois que você fez tudo isso, você vai ver qual tipo de fundação você vai usar. Se você vai usar uma fundação rasa ou se você vai usar uma fundação profunda, ok? Lembrando que a gente tem algumas tipologias para fundação rasa e para fundação profunda, certo? E também, quando você faz a escolha dessa fundação, você primeiro tem que ver alguns tópicos, como qual vai ser a mais barata, porém eficiente para a sua edificação. Que no caso aqui que ele deu um exemplo, uma edificação de apartamento de 3 andares, certo? Mas pega qualquer outro exemplo. Você sempre tem que ver a mais barata, a que é melhor para sua edificação, né? E aqui não vai causar tanto dano em questão da vizinhança. E uma outra questão, se aquele tipo de fundação que você vai fazer
Como que fala? Você, com os instrumentos que vão ser utilizados, você consegue usar no seu terreno. Porque às vezes o lugar é tão estreito, tão apertado, que às vezes não entram máquinas, né? Então, tem essas questões. Aí, deixa eu ver o que mais que tem. Lembrando, gente, eu vou mostrar as contas para vocês, tá? Passo a passo, explicar tudo certinho. Mas lembrando que, assim, muitas coisas são tabeladas, acho que quase tudo é tabelado, se eu não me engano, tá? E é só substituição de informações, de números, ok? Aí, quando ele deu a fundação rasa, ele explicou como calcular a sapata, quantos pilares tem que ter em determinada área, enfim, ele fez isso. O próximo momento, ele deu uma aula de fundações profundas, né? E fundação profunda, quando que você utiliza na sua edificação? Quando o solo ele é pouco resistente ou compreensível, e normalmente se usa estaca, certo? E daí tem várias tipologias de estacas, né? Tem um passo a passo da sondagem, né? Que ele fala que é a questão da análise do solo para você ver profundidade, você coletar essa terra e ver que tipo realmente é do solo, se esse solo é resistente, se esse solo é pouco resistente, qual o nível do lençol freático, todas essas questões que eu já disse, certo? E daí entra nos cálculos. Olá, pessoal. Então, turma, agora eu vou explicar o trabalho que o professor passou. Lembrando que tem todas as contas que estão no caderno, exceto de fundação profunda, que eu vou explicar à parte, ok? E essa explicação eu vou basear pelo trabalho que foi feito, que o nosso foi uma academia de estrutura metálica, ok? Então vamos lá. A gente fez a planta, como todo mundo sabe, e antes de a gente começar a fazer qualquer conta, nós já fizemos o pré-dimensionamento dos pilares, ok? E então, assim, se você for fazer a conta para saber quantos pilares a sua edificação vai fazer, não vai bater com isso, ok? Mas lá na frente eu explico certinho para vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu fiz foi juntar todas as informações do projeto, ok? A área construída, a área do terreno, quantos pavimentos tinha, tamanho de laje, de pilar, de viga. Aí, neste exercício, né, você precisa saber quanto que pesa, vamos supor, a telha, quanto que pesa a sua vedação, carga permanente, né, porque você tem a carga variável e a carga permanente, que isso está na norma. Então, o nosso é uma academia, só que o mais próximo é um ginásio de esporte. Uma coisa que eu preciso falar para vocês, que prestem muita atenção nas unidades de medidas que vocês estão usando, porque vocês precisam usar certas, tá? Senão o resultado de vocês pode dar errado, tá? Mas eu vou explicando quando converte, quando não converte, qual que você usa, qual você não usa, ok? Aí aqui a nossa carga variável. A nossa carga permanente é o concreto, o vidro, a nossa vedação que a gente usou, certo? Então tá. O que foi feito primeiro? Primeiro, eu achei a área de todas as esquadrias. Então, eu separei por planta, tá? A terra e o mezanino. Eu achei a área de todos, ok? Depois, eu fiz a mesma coisa, só que das paredes sem as esquadrias, tá? Então, eu medi a parede, vi
qual esquadrias tinha na parede e fui subtraindo até achar o valor. Consequentemente, somei todos esses resultados e deu uma soma do térreo e do mezanino. Aí eu juntei as duas e deu uma soma geral de quanto tem de parede sem esquadrias, ok? Em seguida, eu fiz a mesma coisa para a platibanda, tá? Que foi o que a gente usou de cobertura. E também deu um valor total, ok? Dentro dessa planta, tá? Aí vamos para a segunda etapa, que é onde, de fato, começa todos os cálculos, todas as coisas. A primeira coisa que a gente precisa fazer é achar a carga do edifício, todas as cargas do edifício, tá? E a gente faz isso por etapa. Então, eu vou falar do jeito que eu fiz, mas a ordem não altera os fatores, tá? Então tá. O primeiro que eu achei foi do piso. Então, o que eu peguei? Eu peguei a minha área do térreo e a minha área do mezanino e somei, tá? Lembrando que o meu não é só somar, não é só multiplicar a largura e o comprimento, porque o meu mezanino, ele não pega tudo. Então, eu tive que pegar a área só do meu mezanino, tá? Então, se o caso tiver o mezanino, é isso. Se for inteiro, é só fazer a multiplicação e achar a área. Achei a área dos dois e a minha área total, tanto do térreo quanto do mezanino, tá? Deixa eu falar uma coisa antes que vocês se assustem. Esta conta que está aqui, eu tinha encontrado na internet, que segue a norma, tá? E isso nada mais é do que o valor tirado da tabela, ou seja, como o piso vai ser de concreto, aqui é o valor do concreto, que estava naquela tabela, lá na tabela não, que estava aqui nas informações do dado, que é um é da argamassa, cimento e areia, e o outro de um concreto simples, ok? Então, isso daqui eu tirei da tabela, tá? Então, esse 21 canhoto por metro quadrado, e eu tenho uma espessura de 3 centímetros, que é o meu contrapiso, e o meu piso é de um concreto simples de 24 kN por metro quadrado e 5 centímetros de espessura, ok? Que é o que eu estou usando aqui, tá? Vocês viram que lá em cima está em centímetros. Eu tenho que converter isso em metro, porque essa minha unidade de medidas está em metro. Então, agora começou a questão das conversões, tá? Tanto quanto tiver essas multiplicações, a gente sempre tem que deixar a mesma unidade de medida, ok? Então, para mim achar qual é o peso do meu contrapiso, eu pego o valor do meu contrapiso e multiplico pela minha espessura, e deu esse valor. E o mesmo é que aqui eu pus revestimento, mas é o meu piso, que é aquele concreto que eu usei. Somo os dois e eu acho o valor do meu piso, tá? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso achar o peso total do piso com o térreo e o mezanino, certo? Aí, o que eu faço? Eu pego a minha área total de piso e multiplico por esse peso que eu achei, tá? Então, aqui já está em metro quadrado, não precisa converter em nada, é só multiplicar. E eu achei o meu piso total em quilogramas. Por enquanto, deixa assim. A gente só vai converter lá no final que fica mais fácil, ok? Então, entender o passo do piso. A gente vai achar a área do piso, dependendo de quantos andares tiver, e aí a gente acha qual é o peso desse piso e multiplica pela área que a gente tem. A gente acha o peso do piso, tá? Etapa 2 é achar o peso da vedação, ok?
A gente já não calculou quanto possuímos de vedação, né? Que a gente achou lá, parede sem esquadrias. E a placa cimentícia, ela possui um peso, que é 20,4 kg por metro quadrado. Então, o que a gente faz? A gente pega a nossa área da parede sem esquadrias e multiplica pelo peso da placa cimentícia. E a gente acha o peso em quilos. Aí o que acontece? Eu primeiro achei o do prédio e depois eu achei o da platibanda. Aí eu pego os dois e somo, tá? E deu 16.612,74 quilos. Só que o que acontece? Nesse projeto aqui, a gente optou por ter duas, vamos dizer assim, paredes de vedação, ok? Uma interna e a outra externa, e deixando meio oco. Por isso que eu multipliquei por 2 e por isso que deu esse resultado, correto? Aí, achando o peso da placa cimentícia, que é a vedação ainda, iremos achar a vedação do envidraçamento, ok? O peso do vidro é 25 kg por metro quadrado, e é o mesmo esquema, gente. A gente vai pegar tudo que tem de vidro, soma essa área e multiplica pelo peso do vidro. E a gente vai achar o peso total de vidro que a gente vai ter na construção. Então, a gente já achou 3 coisas. A gente já achou o peso do piso, o peso da placa cimentícia e o peso do envidraçamento. Terceira etapa é a gente achar a cobertura, tá? Então, a gente vê qual é a área do telhado, tá? Nesse caso desse projeto da academia, a gente tinha uma área de luz, então a gente descontou a área de luz, tá? E acabou ficando 312,58 metros quadrados. Aí, a cobertura, né, dependendo que telha que for, ela possui um peso, né? E daí que se faz? Você pega a área do telhado e multiplica pelo peso do material. E a gente vai achar o peso da cobertura. Gente, é muito fácil até essa etapa. É sempre fazer a seguinte coisa: é achar a área do que você está procurando, que nem da cobertura. É achar a área da sua cobertura e multiplicar pelo material. Porque todo material possui um peso, entendeu? Então, é sempre multiplicação. E vocês sempre vão achar o peso total do que você está querendo. Então, tipo, da cobertura, da vedação, do piso. E esses resultados sempre são em quilos, ok? Agora a gente vai para uma quarta etapa, que em partes é mais complicado, mas nem tanto. Nesse projeto, a gente usou estrutura metálica de perfil I, ok? E esses perfis, esse perfil, né, corrigindo, ele possui um peso, correto? Esse peso é tabelado pela dimensão da sua viga, pela dimensão do seu pilar, ok? E o que eu disse lá no começo, que esse projeto a gente que pré-dimensionou os pilares, tá? Vai alterar aqui, ok? Porque a gente não fez aquela conta para achar quantos pilares o edifício vai ter. A gente que foi distribuindo e fazendo a malha como a gente julgou melhor, tá? Então a gente sabe que para a estrutura metálica, né, de um pilar para o outro, o máximo é 5 metros. Então a gente foi por base nisso. E alguns lugares ficaram menores, outros não. Então foi isso que a gente fez. Pela tabela que a gente tem, tá? Que a gente procurou na internet, na realidade, o nosso pilar pesa 18 quilogramas por metro quadrado e a nossa viga tem 184 kg por metro quadrado. Sendo que o nosso pilar é de 15 centímetros e a nossa viga é de 61,6 centímetros.
Então, quanto que eu sei o peso desse pilar, dessa viga? Pelo dimensionamento do seu pilar e sua viga, e tem uma tabela que mostra isso, tá? Mas provavelmente, na prova, o professor é capaz de dar essas informações. Só se ele deixar ficar consultando tabela. Mas enfim, tá? Vamos lá. Que agora a gente tem que achar qual é o peso do nosso pilar e qual é o peso da nossa viga, tá? Vamos começar pelo pilar. Nesse projeto, a gente tem 17 pilares de 15 por 15 por 8 metros. Então, o que a gente tem que primeiro fazer? Achar a área desses pilares. Então, a gente faz 17 vezes 8 e achou a área. E a gente tem dois pilares de 15 por 15 por 4 metros. Aí a gente faz 2 vezes 4 e achou a área. Tá? Aí soma para saber a área total. Aí a gente pega esta área total de pilares e multiplica pelo peso dela, que é o que a gente encontrou na tabela. Ok? E daí a gente achou o peso em quilo do pilar. Pronto. O pilar tá feito. Agora vamos para a viga. Como que a gente acha a viga? A viga a gente dividiu por, né, que você tem que somar. Só que a gente fez por parede, tá? Mas eu acho que é assim que se faz. Aí, aqui no projeto. Lembrando que, como que você sabe a medida da viga? Você sempre tem que achar como que fala? Até o meio da viga. Então, vamos supor aqui, ó, pegar esse caso. A gente começou na parte externa da parede até o meio da viga. E essa, consequentemente, é a mesma coisa, tá? Então, a gente fez por parede, que nem a gente tá observando aqui. Aí, a gente achou quantos metros tinha cada parede. E depois a gente somou tudo, achando quantos metros a gente tinha, ok? Fazendo isso, a gente pega o valor que a gente achou e multiplica pela carga da viga, que a gente achou lá na tabela, esses 174 kg por metro quadrado. A gente vai achar qual é o peso da nossa viga. Deu para entender? Eu acho que ficou meio confuso. Mas enfim, recapitulando, a viga, você vai achar qual. Eu esqueci, fugiu a palavra da cabeça. Qual o tamanho que você tem das suas vigas, né? Que o nosso tem variadas, então por isso que a gente fez dessa maneira. Mas, tipo assim, se for modular, é mais prático, né? Mas enfim, aí a gente somou todos esses valores para achar um valor total das vigas. Achando esse valor, a gente multiplica pela carga que pesa uma viga para achar qual é o peso total das vigas, ok? Então vamos lá. Só lembrando, a gente já achou o peso do piso, o peso da vedação, o peso da cobertura, o peso do pilar e o peso da viga, tá? Agora vamos para a quinta etapa, que é achar qual é o peso da nossa carga permanente, que é aquilo que eu comentei lá no começo, no início, que a gente usou de referência de ginásio de esporte, que a gente pegou na norma, e que tem 5 kilonewtons, certo? Então tá. Deixa eu só lembrar uma coisa. A informação, né, é dada em quilonewtons por metros cúbicos. Eu preferi transformar em quilogramas por força, por metros quadrados, para multiplicar pela área, como que fala? Pela área construída, que está em metros quadrados. Porque senão eu teria que converter esse número aqui, entendeu? Mas é só converter, tá? E aí você faz a multiplicação
daqui, aí você multiplica por 10 para converter em quilonewton. Deu para entender? Mas é isso. Então, o que vocês fazem? Aí, tem o valor da carga de um ginásio de esporte, que no caso é o que se encaixa pela norma na academia, e você vai multiplicar pela sua área construída, ok? A gente vai para a sexta etapa, e é a última etapa da carga do edifício, tá? Porque daí tem uma outra etapa. Então, vamos lá. A sexta etapa é a gente somar todas as cargas que a gente achou do edifício. Então, a carga do piso, a carga da vedação, que entra a placa cimentícia e o vidro, a cobertura, a viga, o pilar, ok? Então, beleza. A gente coloca todas as informações, lembrando, todas essas informações são em quilos, e a gente vai achar o total de carga do edifício, ok? Aí a gente precisa pegar esse valor e converter em quilonewton. Por quê? Porque a nossa sobrecarga é em quilonewton, tá? Então, quando a gente faz soma, quando a gente faz multiplicação, essas unidades de medidas têm que estar iguais. Como a gente converte em quilonewton? É só a gente pegar o nosso valor em quilo, multiplicar por 10, e aqui está o valor em quilonewton, que é 695.743,10 quilonewtons, tá? E para a gente achar a carga total do nosso edifício, definitivo, quanto esse edifício pesa, a gente tem que pegar a nossa carga do edifício que a gente acabou de achar, que foi a soma do piso, da vedação, da cobertura, da viga e do pilar, mais a nossa sobrecarga. E aqui está o valor final do qual é o peso da nossa academia de estrutura metálica, ok? A partir disso, a gente vai para uma outra etapa, que é onde a gente vai começar a calcular a carga que cada pilar vai ter, qual se vai ser sapato ou se não vai ser, tá? Então agora a gente vai para um outro momento. Segunda etapa, vamos dizer assim, é a gente calcular qual a carga que cada pilar vai ter. Como a gente faz isso? A gente pega a nossa carga total da edificação, que foi que a gente achou, que foi esse 697.393,10 kN, e divide pelo tanto de pilar que a gente tem, que nesse caso tem 19 pilares. Faz essa divisão e a gente já acha qual é a carga que cada pilar vai ter, entendeu? Deu para compreender? Ele é dado em quilonewton por pilar. Então, cada pilar vai receber uma carga de 36.704,9 kN por pilar. Ok? Pronto. A carga do pilar a gente já achou. Terceira etapa é a capacidade de carga do terreno, tá? Isso daqui, essa informação, como tantas outras, ela é tabelada, ok? Possui uma tabela que você visualiza pelo tipo de solo que você tem, qual é a carga que você vai ter. No caso que a gente estava usando, é um terreno argiloso médio. Então, pela tabela, fala que a capacidade é 1. Só que pela norma, você não pode usar 1, porque 1 é um número muito ruim, é um número muito baixo. Então, é utilizado 2 kg força por centímetros quadrado. Entendeu? Então, toda vez que se vocês virem 1, vocês vão ter que utilizar 2. Entendeu? Porque 1 é muito ruim. Aí eu pego essa informação e transformo
para metros quadrados, porque tudo que a gente está usando está sendo em metro, tá? Aí, quando você transformar, você precisa pegar esse valor que está em metros quadrados e transformar em quilonewton. Porque para a gente achar a área da sapata, a gente precisa com todas as informações em quilonewton. Não que precisa, é que é mais fácil, vamos dizer assim, tá? Beleza. Aí é só pegar essa informação e multiplicar por 10. Uma dica crucial que eu acho que alguns já devem ter percebido: toda vez que a gente precisa transformar para quilonewton, a gente sempre multiplica por 10, tá? Então, qual é a capacidade do nosso terreno? É de 2 kg força por centímetro quadrado, só que o que a gente vai utilizar é 20.000 kN por metro quadrado, ok? Essa etapa também está concluída. Próxima etapa é a gente achar a área da nossa sapata. Como se calcula isso? A área da sapata vai ser a carga que cada pilar vai receber dividido pela capacidade de carga, tá? Então, é esse resultado aqui dividido pela carga do terreno, que foi o que a gente achou, ok? Então, a área da nossa sapata é 0,183 metros quadrados, tá? Pode deixar assim, tá? Não tem problema. Feito isso, a gente vai usar a fórmula de L ao quadrado. O quadrado é igual a raiz da área da sapata. Então, vocês ignoram esse L ao quadrado, tá? Porque esse ao quadrado é da raiz, eu não sei porque eu deixei, mas enfim. Aí vocês pegam esse valor e colocam dentro da raiz. Aí vocês fazem a raiz desse número, tá? E cada lado tem 0,42 metros, ok? Caso queiram, pode converter em centímetros, o que cada um julgar melhor, tá bom? Feito isso, a gente precisa achar a altura média da sapata, que é uma fórmula, como outras que já foram ditas, que é 0,8 vezes L dividido por 3, tá? L, que é o lado que a gente acabou de achar. Então, a gente tem a altura média, que é igual a 0,8 vezes 0,42, que é o que a gente acabou de achar, dividido por 3. Primeiro, resolve a divisão, depois multiplica. Então, a gente achou 0,112 metros ou 11,2 centímetros. O que cada um achar melhor trabalhar. E depois, para finalizar, é feito o desenho da sapata. Se o professor pedir, ou se vocês quiserem fazer, o que no exercício estiver falando. Então, a gente faz a sapata, a gente tem o lado e a gente tem a altura média. Nesse caso, né, com tudo que foi feito, dá para se usar a sapata. Mas vamos supor que a sapata ficasse muito grande. Aí a gente teria que usar a fundação profunda.